Próximo trimestre, novos projetos de missão. Essas ofertas vão beneficiar projetos na gigante divisão sul-asiática dentro de um único país, a Índia. São mais de 1.600.000 membros, distribuídos em 4.500 igrejas, mas com um gigante desafio de alcançar uma população de mais de 1.400 bilhão de pessoas. A igreja está presente na Índia em muitos lugares. E ao contrário do que muitos pensam, existe um considerável número de membros. Temos várias faculdades, escolas, universidades, internatos. A Índia é o berço do hinduísmo, que adota o sistema de castas. Por isso, só se casam com pessoas do seu próprio grupo. O hinduísmo é uma religião politeísta com sua divindade formada por uma trindade, com mais outros milhares de deuses. Os hindus são hoje em torno de 80% da população indiana. Eles se infiltram até na política e lutam por uma campanha: a Índia somente para os hindus. O islamismo também está presente ali. Em um país tão populoso como a Índia, seus governantes encontram enormes desafios para resolver seus problemas sociais, como emprego, saúde pública, educação e moradia. Para uma melhor explicação e compreensão dos fatos, nós vamos ter aqui o pastor Sidney. Pastor, como foi o seu desembarcar na Índia? Nós que vivemos numa grande cidade como São Paulo, nós percebemos aqui como é desafiador, mas nada se compara à Índia, onde nós, ao dirigirmos nossos carros ali, nós percebemos animais, carros, motos, a poluição, o cheiro. É interessante, quando você desembarca na Índia, você sente muito cheiro de incenso, a poluição ela é muito grande, o cheiro dos temperos ali da comida é algo que eu nunca vi. E em muitas casas lá na Índia, pelo menos nos locais ali onde eu estive, nós precisávamos aquecer água para nós podermos ali tomar banho. Por exemplo, em muitas casas não tem nem apenas geladeira. Interessante que lá são falados entre línguas e dialetos 1.600 línguas ali em média. Fala pra gente como foi sua impressão de visitar aquelas construções milenares. Pude conhecer o Taj Mahal, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Algo incrível ali que foi construído no século 17. Basicamente na Índia existem 3 tipos de transporte público ali, sob trilhos, né? Os trens. Interessante, se você pode pagar um pouco melhor, você vai andar numa classe mediana. Se você puder pagar mais ainda, você vai andar num trem confortável. E se você tiver pouco para poder pagar, você vai andar num trem ali completamente desconfortável. Infelizmente, muitas pessoas, muitos acidentes acontecem, muitas pessoas acabam caindo ali dos trens, ali, muito triste essa situação. É interessante que nós vemos os animais transitando ali no meio das pessoas. Nós vemos ali, por conta da religião hindu, eles cuidam muito dos animais. É algo muito comum você estar andando numa avenida, quer seja em New Delhi, quer seja numa outra grande cidade, animais como camelos, que é usado como meio de transporte, a vaca, aparecem muitos ali macacos, e você precisa tomar muito cuidado, porque se você estiver comendo o seu lanche, a sua bananinha, o seu pão, aparece um macaco e ele pode roubar ali. Interessante também, professora, que cerca de 30% da população indiana é vegetariana. Aqui no Brasil, não existe muita opção vegetariana no McDonald's, mas lá no McDonald's da Índia existe muitas opções. Uma outra curiosidade também, professora, foi o templo dos ratos, que eles consideram que são pequenos deuses que podem ser, por conta da religião hindu, ou aquele ciclo da vida, eles consideram que ratos podem ser os seus familiares, que já morreram. Então tudo começou nesse templo, eles deixavam cair restos de alimento ali, os ratos começaram a aparecer e hoje os ratos se alimentam ali com os sacerdotes. As inúmeras doenças, né? A hantavirose, que pode ser causada, de repente, algum rato silvestre. Um outro fator muito interessante, professora, que eu achei incrível lá na Índia, é a questão do rio Ganges. O rio Ganges é uma curiosidade muito incrível, onde pessoas do mundo inteiro, pelo fato da Índia ser um país, o país mais místico que existe na face da Terra, as pessoas elas gostam
de querer ir no rio Ganges para poder se banhar. E um detalhe interessante, as pessoas, elas lavam as roupas ali, muitas outras lavam os talheres ali, enfim, a louça. As pessoas são cremadas ali e os restos mortais são lançados no rio Ganges. Mas a Índia, além de todas essas coisas que fazem dela um país único, se torna também um desafio para a penetração do Evangelho. Tudo que você vê gira em torno da idolatria. É literalmente um país místico. As mulheres doam os seus cabelos em oferenda, em oferta aos deuses. Apesar de ser um país de pessoas tão devotas, a gente vê também muita disparidade, não é verdade? Sim. Pessoas muito ricas, pessoas muito pobres. Muitos analfabetos, milhares de pessoas. O cuidado excessivo com a natureza ao ponto das pessoas comerem pratos de barro, em pratos feitos de folhas de bananeira, sendo que é o país mais poluído do mundo. Há um contraste, né? Algo que nós percebemos nitidamente na Índia é o seguinte: por conta da religião, deles acreditarem na questão do karma, é muito comum você ver uma pessoa ali na esquina com doença, precisando de ajuda, alguma criança, e por conta da religião, de eles acreditarem que a pessoa tem que passar por aquilo, eles não ajudam as outras pessoas. Diferente de países cristãos, onde tem por predominância a religião cristã, onde as pessoas acabam se tornando mais empáticas. Por isso que no cenário da Índia ali, destaca aquela mulher chamada Madre Teresa de Calcutá, que ela veio e fez literalmente a diferença. E como pastor, qual foi o seu sentimento ao tentar ali levar o evangelho para essas pessoas? Eu tive o mesmo sentimento que o apóstolo Paulo teve em Atenas, ali na Grécia, quando você desembarca ali na Índia e você anda ali pelas cidades, você percebe, você sente, tudo lembra, como eu havia dito lá atrás, tudo lembra a religião. A religião, no caso, idólatra, que se esqueceu de Deus, que se esqueceu dos princípios bíblicos, assim como está escrito em Atos, capítulo 17, quando Paulo ele se sentiu constrangido, lá em Atos 17, verso 16. E acredita-se que mais de 33 milhões de deuses e 200 mil vacas sejam adoradas por cerca de 80% de toda a população ali, que predominantemente são hindus, a religião majoritária ali, politeísta e milenar. Deparar-se com essa realidade nas cidades e vilarejos indianos dói literalmente em nós que somos monoteístas. Sabemos que a Índia tem uma população muito grande de jovens, de crianças. Eles são a maioria no país, né? Qual foi, assim, a sua impressão desse público no recebimento do Evangelho? Foi extraordinário, porque eu nunca me senti ali tão feliz, porque nós fizemos uma linda escola cristã de férias ensinando para aquelas crianças que não falam inglês, ensinando para muçulmanos, ensinando para crianças hindus e crianças budistas acerca do Deus verdadeiro. Fico imaginando, porque nas suas filmagens e fotos, né, a alegria estampada ali no rosto daquelas crianças, a homenagem que te fizeram com aquele colar de flores, não é? É algo extraordinário, porque eles têm muito pouco, mas o pouco que eles têm, eles acabam oferecendo. As mulheres, é costume delas lavar os nossos pés com azeite e especiarias. E eles colocam um colar de flores em nós, dizendo: vocês são muito bem-vindos em nosso país. E veja, nós saímos de um outro continente para falar acerca desse Deus maravilhoso
que nós acreditamos que é Jesus Cristo. Muito obrigada, pastor Sidney. Deus te abençoe no seu plano de fazer missão em locais difíceis que precisam realmente de Jesus. Queridos professores, neste trimestre, as muitas opções que temos para falar do importante trabalho de alcançar pessoas em locais difíceis, nós vamos poder aproveitar algumas sugestões desse país com tanta diversidade. Vamos trabalhar incentivando que os nossos adolescentes tenham conhecimento dessa região e possam se sensibilizar e no final do trimestre poderem assim fazer suas doações para esses projetos tão especiais na Índia.